quero falar sobre Calvário, o monte da redenção. Isso aqui, irmão, tem algo, uma mensagem aqui muito forte da parte de Deus. E nós aprendemos com a palavra, com os textos, amém? Então, quem achou, já lê para nós, tá? João, capítulo de número 19, verso de número 17. Amém. Glória a Deus. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Isso, irmãos. Agora vamos lá. Nesse texto sagrado, o momento em que Jesus carregou a cruz até o Calvário. O Calvário é conhecido como o Monte da Redenção. Então, o Gólgota é conhecido como o Monte da Redenção. Aqui tem 6 palavras que nós devemos memorizar como regra de fé, que é, eu gostaria que a igreja repetisse comigo, para nunca mais não esquecer. Fala remir, redimir, resgatar, salvar, libertar e socorrer. Olha que coisa extraordinária. O Monte da Redenção, onde Jesus foi crucificado, ele traz essas palavras dentro do hebraico para nós, que é remir, redimir, e assim vai sucessivamente. Aqui já tem uma mensagem da parte de Deus para a humanidade. Verdade. Vamos entender aqui, irmão. Em Lucas, capítulo de número 23, 33. Culto de ensinamento. Meu Deus, fala a Bíblia dominical, pastor. Pensa, né? Eu gosto também de ensinamento, irmão. Eu gosto de pregar, mas também gosto de ensinamento. O que diz aí? Lucas 23. 23, 33. Tem uma mensagem aqui também. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Então, nós observamos que em Lucas capítulo de número 23, verso de número 33, o nome aramaico deste lugar onde Jesus foi crucificado é Gólgota, cruz do Gólgota. O emblema do sofrimento e a vergonha tornou-se o símbolo da redenção. Veja bem, quando os romanos, Roma e os romanos, eles tinham uma lei muito severa na época. Quando a gente vai estudar a passagem de Atos, que ali tem toda a história de Paulo, né, pastor Fernando? Desde primeiro até capítulo 2, onde a manifestação do Espírito Santo, aí começa o Evangelho em Antioquia, aquilo que nós também já falamos aqui, tá? Nós percebemos aqui a trajetória de Paulo. Quem escreve é o doutor Lucas, que faz essa observação. Agora, nós percebemos também que por causa do grande amor a Cristo, muitos irmãos no tempo antigo, eles foram betumados em cera e pregados em praça pública, para que servisse de espetáculo para todos que vissem que não valeria a pena servir a Jesus. Entende? Todos, quando pegavam um cristão, porque, irmão, os romanos, na época de Nero, fez essa perseguição tremenda sobre o cristianismo. Nero, acho que foi o que mais mandou matar crente, né, pastor? Acho que foi um dos mais terríveis da época de Jesus. Então, eles faziam isso, colocavam as pessoas em arena com as crianças e sortavam aqueles leões com 30 dias lá de jejum, aquilo servia de espetáculo. Eles tinham os gladiadores, todos conhecem, né? A história de Roma, ali servia de espetáculo, e no final, nos intervalos, eles colocavam alguns cristãos lá para ser morto pelos leões, né? Isso era uma perseguição. Então,
A mensagem que eles passavam na época, que não valia a pena servir a Cristo, né? E ontem eu estive na sede e nós estamos fazendo atos temáticos, falando sobre a perseguição de Roma, dos judeus também na vida de Paulo. Os que mais perseguiu Paulo foi os judeus. O judeu em todo momento, que não deveria, mas o judeu em todo momento, eles queriam a vida de Paulo. Mas, irmão, toda a perseguição que a igreja ela enfrenta, as perseguições da igreja é para crescimento dos membros da igreja. Todos os levantes que acontecem na igreja é para crescimento. A Bíblia fala que o sincero vai se manifestar. Os homens de Deus vai se manifestar. As mulheres de Deus vai se manifestar. Como nós se manifestamos diante de Deus? Na oração, né? No jejum, na consagração, na entrega, no amor. Porque o papel da igreja não é outro papel senão amar, né, pastor Fernando? Amar. Devemos amar os nossos inimigos, aqueles que nos aborrecem. E a igreja, que somos nós, todos nós somos perseguidos. Às vezes as pessoas nem te conhecem, mas elas já te rejeitam. Não olha para o seu rosto, tem dificuldade de falar com você, de se relacionar. Você chega num ambiente, parece que é um peixe fora do aquário, até mesmo entre família. Verdade. Mas por que acontece isso conosco? Porque o campo ele é espiritual. E nós devemos entender que todas as pessoas que nos afastam e têm dificuldade de se relacionar conosco é porque Deus tem obra. Graças a Deus. E nós, irmão, temos que ter a sensibilidade de saber que aquela alma é do Senhor. E quando a igreja vai para cima, o inferno perde e a igreja ganha, e o nome do Senhor é Aleluia. Amém. Agora, nós devemos entender o que? A redenção pode ser definida como libertação. Por que o monte da redenção? Porque lá Jesus se rendeu. Se rendeu pelos seus pecados. Jesus ele foi para o monte da redenção entregar a sua vida em prol de nós. Se você está sentado nesta cadeira, porque alguém investiu na tua alma no passado. Algum pastor pagou o preço na madrugada para que hoje você pudesse estar liberto do laço do passarinheiro. A Bíblia fala que Satanás, o nosso adversário, ele nos rodeia e ele coloca laço para laçar, algemar. E nós devemos entender que todas as almas, que elas não têm conhecimento do Evangelho, elas estão algemadas. Porque é mais fácil você levar uma pessoa que não conhece Jesus para Cristo, ou levar uma pessoa que se desvia do caminho do Senhor, voltar para o Senhor. Porque essa pessoa ela está algemada. Essa pessoa ela está travada. Ela não consegue mover um passo dentro do campo espiritual. Agora você é a igreja. Você tem o poder. Jesus deu poder para a igreja. Aleluia. Poder para crer. Para quê? Quando a Bíblia fala, aonde colocai as nossas mãos, Deus o abençoará. Aonde colocai as plantas dos vossos pés, Deus o dará como promessa. Amém. Aonde nós pisar, Deus vai dar a terra para nós? Não é isso que está dizendo a palavra. A palavra está dizendo que é o campo espiritual. Todo lugar que você tiver, se você tiver uma vida para com Deus,
e Deus tiver projeto naquele lugar, todas aquelas almas, Deus o dará. Aleluia. Porque aonde colocar a planta dos vossos pés, Deus o dará por promessa. Essa é a promessa da igreja. Esse é o poder da igreja. Porque Jesus foi para o monte da redenção, o quê? Redimir, remir o quê? Os pecadores. Redimir do quê? Do pecado. Né, pastor Fernando? Então a igreja, ela precisa conhecer o poder que ela tem. Aleluia. Mas nós estamos vivendo a época do arrebatamento da igreja. Esta época, haveria algumas profecias dentro desta época, que o amor de alguns se esfriaria. Por que nós não oramos mais com frequência? Por que nós não iremos mais os cultos com frequência? Por que nós não jejuamos mais? Por que nós não consagramos mais a nossa vida diante de Deus? Porque e hoje parece que 2 horas é um fardo pesado. Meu Deus. Porque chegou o enfado da obra de Deus na sua vida. E a Bíblia diz, se você não se despertar, você terá uma morte espiritual. Oh, Deus. É assim ou não é, irmão? Os irmãos percebem que às vezes há momento nas nossas vidas, por isso que a Bíblia fala que nós temos que pedir avivamento. Avivar o quê? A minha alma. Avivar o quê? O meu espírito. Dar vida à minha alma. Dê vigor ao meu espírito. Por quê? Porque a Bíblia está, se você permanecer nessa mesmice, tu vai morrer espiritualmente falando. Misericórdia. Porque o diabo, ele é estratégico a derrubar a igreja. E nós não somos estratégicos para vencer o maligno. Duas coisas que é difícil de lidar. Gente e demônio. Gente hoje está com uma cara, amanhã está com outra. Demônio está atuando, você não está vendo. Meu Deus, que misericórdia. Então a igreja, ela precisa ter a sensibilidade de espírito, entender e compreender que ela tem poder e ferramenta para lutar dentro do campo espiritual. Toda a igreja, ela passa por fases. Fases boas espirituais e fases capengas espirituais. Fase que a igreja, ela vai embora e deixa o pastor, e fase que a igreja se une com o pastor. É Deus. E em que fase nós estamos vivendo a nossa igreja? Meu Deus. Isso aqui, irmão, é geral. É geral, pastor Fernando. Irmão, nós estamos vivendo uma época que o cristão, ele tem dificuldade de se relacionar com o mundo. Relacionar em que parte? Ah, eu sou cristão, sabe, é cada um na sua, né? Na empresa você toca aí e eu toco. Não, irmão, a igreja, ela precisa ser reconhecida como carta lida de Deus. Aleluia. Nós temos que passar segurança para aqueles que estão no mundo. Não, quando... pastor, a Bíblia fala que nós não devemos sentar à mesa do escarnecedor para escarnecer com eles, mas para escarnecer com eles. Você deve sentar na mesa do pecador e entregar Jesus para eles. Aleluia. Porque quando Jesus sentou na mesa dos judeus, eles diziam que ele era comilão. Não era? Quando, quem dizia isso aí? Os judeus, os fariseus, né? Os saduceus. Ele é comilão, ele come com os pecadores. O que Jesus estava fazendo ali? Ele estava tendo estratégia para pregar o evangelho de Deus na vida daqueles que precisavam. O Zaqueu, ele era o quê? Cobrador de imposto. Não era? O Zaqueu não era? Ele era baixinho, né? Ele era cobrador de imposto e ele era corrupto. Ele, na turma. E Jesus foi na casa de Zaqueu. E Zaqueu, ele já conhecia a história de Jesus. Quando Jesus se aproximou da casa de Zaqueu, a Bíblia fala que ele era pequenininho, irmão, ele subiu numa figueira para ver Jesus. Ele está olhando por cima a multidão e Jesus embaixo, fala, desça porque hoje me convém pousar em tua casa. Como pode? Ele é corrupto, ele é ladrão, ele é isso e aquilo. Vamos dizer que os irmãos falou isso, até mesmo os discípulos, que julgaram Jesus na casa de Zaqueu. Como pode? O mestre é assim que esse homem é um corrupto, irmão.
Não foi, pastor Fernando? A história está aí. Aí, o que Jesus fez? Ganhou ele. Graças a Deus. Aí Jesus falou da vida eterna. Aí ele falou, mas como pode ser isso, Senhor, esse negócio aí para mim ser salvo? Ele falou assim, tudo que você tem, Deus pode. E ele deu o quê? Restituiu tudo 4 vezes. Ele se converteu ou não se converteu? Você sabe aonde você sabe que você está convertida? Né? No bolso? Ou não? A primeira conversão ela acontece dentro do financeiro. Quando a sua finança não governa a sua vida, mas a sua vida governa a sua finança. Não é, pastor? Que o Zaqueu não conseguia. Zaqueu não Por isso que conseguia. no verso 10 fala, hoje veio salvação essa casa. E Jesus salvou, mas por quê? Porque ele se converteu de verdade. Porque ele aprendeu que ele tinha, não era dele, era do Senhor. Outro tipo de obra. Então que nós possamos aprender com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aí já vai encerrar. Então eu falei sobre redimir e remir, resgatar e salvar. Amém. Resgatar, o que Jesus está fazendo aqui? Ele está resgatando e salvando. Graças a Deus. Porque o monte da redenção passa isso para nós. Que ele foi para lá se entregar. Ei, irmão, Jesus entregou a sua vida por ti. Valoriza essa atitude do Senhor. Né? Aleluia. Se eu falasse aqui para as irmãs, irmã, você conseguiria dar o seu filho em prol da vida de um adúltero, de um assassino, né? Nós estamos falando das barbáries aí, né, pastor Fernando? Para quem que Jesus veio morrer? Para aqueles que havia perdido. Quem que precisa de remédio? O som ou os enfermos? Os enfermos. Jesus ele veio para os enfermos. Nós era gentílicos. Nós estávamos fora do plano da salvação. A Bíblia fala que nós era jabuzeiro bravo. Agora o Senhor vai nos enxertar na videira verdadeira. Quem é a videira verdadeira? É o Senhor. E a Bíblia fala, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu o direito de ser feitos filhos de Deus. Então você deve glorificar e exaltar o nome do Senhor. Porque ele veio para nós. Então, irmão, todos os dias, por mais vida difícil que você tem, pastor, o senhor não conhece a minha vida. A minha vida, ela é muito difícil. Mas do Senhor, os 3 anos de ministério, muito mais. Aquela oração de Jesus, quando o seu sangue se torna em gota de sangue, que abre os poros, e as suas veias, elas delatam, o ataque, o campo era tão forte espiritualmente falando, que isso só aconteceu na história até hoje, de mais de 2000 anos, com 2 pessoas. Uma missionária na Segunda Guerra Mundial e outra pessoa, Jesus e uma pessoa na Segunda Guerra Mundial, e uma aconteceu um tempo atrás aí, que a luta é tanto que as veias se rompem. Imagina a batalha espiritual, a opressão do campo espiritual, do mundo espiritual. Quem olha para um pastor, que nem o pastor Fernando, e o pastor ele tem que estar sempre sorrindo, né? O senhor não tem problema. Não, o senhor não tem, não. Quem tem só um membro da igreja. Aí, acha que o pastor ele é uma pessoa... Não, irmão. O pastor,
a igreja deve o ajudar, porque você não tem noção o que é o fardo espiritual de um pastor. A igreja não entende. Sabe aquele dia da opressão, aquele dia que você não quer levantar, aquele dia que você não queria sair do quarto, aquele dia que você não queria nem estar vivo? Às vezes há momento na vida do homem de Deus que isso acontece constantemente. E a igreja, ela deve conhecer esse campo espiritual. A Bíblia dá respaldo para o pastor, que as ovelhas o ajude com o ombro para que o seu ministério, para que ele sirva a Deus com uma alegria. Porque o fardo dele não é para todos, não é para qualquer um. Passando ali para resgatar, nenhum homem nessa terra teria capacidade. Só ele. Aleluia. Então, o que você está passando, a luta é sua. A luta é sua. Deus vai te dar sabedoria para que você passe por ela com inteligência e sabedoria, com a graça de Deus. Porque às vezes a gente quer se livrar, igual a criança. Está dando trabalho na igreja, dá o celular, abre o celular, dá para a criança, quieta a criança, não é assim? É se livrar daquele problema rapidamente. E isso jamais nós devemos fazer. A gente deve enfrentar a luta, erguer a cabeça e sentir a presença de Deus mais próximo de nós. Está difícil, está para todos, mas nós vamos vencer porque Jesus nos deu poder para isso. Para nós encerrarmos. Hoje eu falei que eu não ia pregar, né? Então vamos lá, estou achando que eu estou indo lá na nossa igreja. Jesus amado. O pastor me corrige aí. Libertar e socorrer. Lembra que eu falei que as almas estavam algemadas? Por que nós temos dificuldade de trazer as almas para a igreja? Porque elas estão aprisionadas. Elas estão algemadas. E elas estão cegas. Como que o Senhor está enxergando, mas no campo espiritual o Senhor não tem visão? É diferente, não é? Agora, escutar e ouvir não é diferente? Eu estou pregando, eu estou me ouvindo, mas eu estou escutando. Eu estou escutando um barulho lá atrás, ó, do bebedouro. Não sei, não está também? O pastor João não, que está lavando, né, pastor? Vamos lá. Não é assim? Então, o ouvir, nós estamos ouvindo. Mas escutar é diferente. Enxergar, nós estamos vendo aquilo que nós conseguimos apalpar. Mas tem uma visão espiritual que ela, quem tem o conhecimento e Deus deu a visão espiritual, é muito diferente dessa terrena. A visão espiritual vai além. Amém, meus irmãos? Aleluia. Por isso que a Bíblia manda nós buscar os dons ministeriais. Há 9 dons, né, pastor? E nós devemos buscar. Buscar o quê? Ferramenta para trabalho e exercício do reino de Deus. Irmã, a senhora pediu algum dom para Deus, certo? Pediu ou não pediu? Pediu, porque eu sei que a irmã pediu. A irmã sente que não recebeu o dom. Sente que não recebeu, tem hora. A dúvida. Por que que a dúvida quando nós já temos o dom de Deus? Glória a Deus.
As ferramentas são entregues para o exercício do reino de Deus. E ela só pode vir natural, nítido, quando nós exercemos e contribuímos para que aquilo venha fruir a cada dia, a cada momento. Glória a Deus. Irmã, entendeu? Aleluia. Deus já te deu, irmã. Mandecaia lá na sua. Deus já te deu. Então, nós precisamos usar as ferramentas espirituais que Deus, que está à disposição da igreja. Graças, Senhor. Né, irmã? Oh, aleluia. Dons. Espírito Santo. A igreja ela é movida dos dons ministeriais. Aleluia. Oh, Senhor. Né? Quando Glória a Deus. Paulo esteve no poder do governador Festo, por 2 anos, por simpatia dos judeus, era um simpatizante dos judeus, Paulo ficou guardado na prisão por 2 anos. Verdade. Atos 25. O que acontece ali? Eles já queriam sentenciá-lo à morte, mas Paulo era romano. E Roma tinha uma lei muito severa nessa questão dos romanos. Então, quando fala o rei Agripa, na vinda dele ali, ele fala, não, eu quero ser julgado não em Jerusalém. E o judeu pedia para levar Paulo para ser julgado em Jerusalém. Falando, em Jerusalém não quero ser julgado. Eu quero ser julgado na minha, onde eu tenho a cidadania. Para Roma, lá em Roma. Né? Então, irmão, Aleluia. Paulo com a cabeça na forca, saber ele ia perder a cabeça, mas ele não negou a fé. Oh, Pai. Ele ia morrer, irmão, por amor Grande do Evangelho de Deus, por amor a nós. A nós. Ato foi escrito pela vida de Paulo. Ele entregou a vida dele, deu um exemplo para nós. Então a gente deve valorizar, né, essas passagens bíblicas, homens de Deus que morreram no passado, para que nós hoje tivéssemos paz e tranquilidade para servir a Deus. E a igreja precisa ser grata ao Senhor. Glória a Deus. Tanto por Deus, Oh, Senhor. tanto por Cristo, Aleluia, Pai. tanto pelo Espírito Santo, que é o Consolador, que consola a igreja, Deus. e também dos grandes homens de Deus que deixou suas histórias aí para nós Sim, Deus. seguir os exemplos, né, pastor Fernando? E quantos homens de Deus que seguem os passos desses homens de Deus aí? Quantos homens de Deus? Quantos missionários que estão com a sua vida marcada para morrer amanhã, ou esse mês, ou essa semana? Eu já estou encerrando, vou entregar para o pastor. Eu conheci um missionário que ele foi na nossa igreja, na época, no Belém, em São Paulo. Ele falou que ele estava num lugar da Bolívia, que lá eles pegavam a pessoa, colocavam dentro da cela e tentavam fazer uma lavagem cerebral, pastor Fernando, para que aquele missionário negasse a Cristo. Ele diz que as autoridades daquele lugar, pastor João, eles esquentavam ferro no álcool, e ia queimando o missionário até que ele negasse a Cristo como teu Salvador. Eles queriam ouvir aquele missionário negar Jesus. E eles, todo furado, pediu para mostrar, pastor presidente, liberar, e ele tirou a camisa e mostrou para os irmãos. Irmão, você serve a Deus com tranquilidade e paz. Aleluia. Deus te deu paz, irmão. Glória a Deus. Você serve a Deus sem perseguição. Então, a cada dia que sentar nessa cadeira, que entrar por essa porta, glorifica e exalta o nome de Jesus, porque Ele é bom e Deus, para cada um, Deus dá um projeto. Grande Deus. Aleluia. Pode orar, pastor Fernando? Podemos. Deus abençoe. Fiquem em pé. Feliz, contente com os irmãos, pastor Fernando.
Nós estamos juntos, viu, pastor? Com certeza, a gente fica feliz. É uma bênção de Deus. Aleluia. Então os irmãos ajudam o homem de Deus, estamos para ir embora, né, meu irmão? Estamos para ir embora. Nós encontraremos na glória em breve. Eu sinto isso, eu já falei isso para a igreja. Para mim entregar essa noite para os irmãos, tem uma irmã do lado da nossa igreja, ela me parou, eu estou toda arrepiada aqui, ela falou, pastor, eu preciso contar isso aqui para o senhor. O senhor tem 10 minutos para mim? Eu falei, tem, minha santa, pode falar. Pastor, eu vi o arrebatamento da igreja, começou a chorar. Aleluia. Ela chorava, não contia as lágrimas. Pastor, eu via dois sol, abriu, como fosse meio-dia, era tarde, o céu azul abriu e veio dois sol, muito brilhante. Aí eu ficava apavorada e alguma coisa falava para mim que o arrebatamento da igreja estava acontecendo. Eu corria até na esquina e via, eu sabia que tinha acidente, a mãe da Nanda. Eu sabia que tinha acidente, eu ia para cá, sabia que tinha acidente, porque o povo estava correndo na rua. Quando eu voltava para a igreja estava orando. Eu entrava desesperada dentro da igreja, o Senhor estava deitado no chão orando. Quando eu fui falar para o Senhor olhou para mim e falou, aí ela dizendo para mim, pastor, está acontecendo um arrebatamento, né? Aí isso que eu olhava para ela, eu dava risada e falava assim, eu sei que já está acontecendo. Nossa. Aí quando ela olhava para a nave da igreja, quando ela voltava, nós já subia. Aleluia. Só ficava a fumacinha assim. A igreja indo embora. Irmão, aleluia. Percebe que nesses últimos tempos há muita profecia, desde pessoas de idade, criança, falando sobre o arrebatamento da igreja. Percebe que esse assunto tem sido muito inflamado nas igrejas? Então, prepare mais. Tá? Preparação, essa é a minha palavra aqui, pastor Fernando. Glória a Deus. Eu vou orar. Maravilhoso, eterno e querido Deus. Obrigado. Pai de amor, Deus Santo, obrigado nesta noite. Toma, Deus, a vida do pastor Fernando. Toma, Deus, a sua esposa e esta casa de oração. Pai, a vida de cada irmão. Que o Senhor estenda a tua mão e fortaleça na tua graça, redimindo, resgatando, salvando, em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoa as nossas famílias, as nossas familiares, esta igreja, em nome de Jesus, e que a tua mão santa e poderosa seja estendida sobre este lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.